Você pode ter total domínio sobre o seu produto. Você pode saber exatamente o que falar e mesmo assim perder vendas. Sabe por quê? Porque às vezes você fala, mas seu corpo ele fala outra coisa completamente diferente. Aham, o corpo fala. Você já deve ter ouvido falar nessa frase, né? Só que ele não fala somente, ele te entrega. Ele entrega o nosso estado emocional que muitas vezes a gente está tentando esconder. Olha, hoje o assunto eu considero uma delícia. Linguagem verbal e não verbal. É sobre isso que a gente vai conversar. Então, pega papel e caneta e segura na cadeira. Uma coisa que é primordial a gente entender é que os nossos ancestrais, eles lutavam por sobrevivência. Então imagina, né, uma época em que tudo era perigoso, tudo. Porque tinha os bichos selvagens, tinha os bichos pequenininhos escondidos no meio do mato, percebe? Tudo era perigoso. O ponto é, nessa evolução, o nosso cérebro, ele foi treinado para captar incoerências. Então, nós, seres humanos, hoje, nós somos muito bons em captar incoerências. Então, quando o cliente ele capta alguma incoerência, ele se sente inseguro. E aí, muito possivelmente, ele não compra. E não adianta, se você tem um conhecimento técnico absurdo, mas na hora de vender você tem insegurança, o cliente ele percebe. Mana, é nítido. O seu corpo ele te entrega. Quer ver? Você já assistiu um filme que a dublagem ela não estava boa? Que a dublagem ela estava ruim? Percebe que não precisa de ninguém para te falar nada. O desconforto, ele surge, né? Todo mundo percebe, é desconfortável, porque você percebe que o corpo ele tá falando uma coisa, mas o áudio tá falando outra. Entende? Não, é incoerente, não bate, é desconfortável. Então vamos lá. Eu quero desmistificar algumas coisas que provavelmente você já ouviu. Adoro fazer isso. Porque, assim, muita gente fala, né, de postura de segurança. Você tem que ficar com a coluna ereta, você tem que falar com as mãos, percebe? Que você tem que ocupar o espaço. Beleza, Chuchu, só que aqui eu te levo para profundidade. Vamos lá? Vendas é um processo emocional, certo? E, assim, processos emocionais, eles não são tão previsíveis assim. Senão era uma receita de bolo, certo? Você não tem uma postura universal que você tem ela aqui do começo até o final da venda. Não, não existe isso. Uma boa venda, ela é construída como uma senoide emocional. Cíntia do céu, o que, que é isso? Senoide emocional. Imagina comigo uma montanha russa, né? Que vai de razão, emoção, razão, emoção, razão, emoção. Certo? Vou te exemplificar para ficar mais fácil. Filme, música, novela, aplica muito o senoide emocional. Com certeza você já reparou que uma novela, o capítulo, ela termina no pico da emoção. Pra que isso? Para garantir que você vai assistir o próximo capítulo. Né? Série, a mesma coisa. Música. Música tem a parte mais tranquila e a parte mais emocionante, o refrão da música. Pra que isso? Ora bolas, carambolas, pra grudar na tua cabeça. Percebe? Vendas, mana, não é diferente. O cliente, ele chega, ele é bem tratado, ele gosta do que ele vê, nossa, lugar bonito, pá, emoção. Aí ele senta para conversar contigo, certo? Ele vai querer te avaliar, pá, razão. Aí você fala do problema dele, da dor dele, do desejo dele, né? Ele lembra daquilo que ele quer fazer. Pá, emoção de novo, percebe? Aí vai falar de financeiro, né? Vai falar de quanto custa, vai falar de preço, pá, razão de novo. Então, primeiro, vamos falar da inclinação do seu corpo. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar o seu cliente, ele chegando para você e ele contando do problema dele. O que, que você quer nessa fase? Você quer mostrar para ele que você entende ele, né? Então você quer mostrar acolhimento.
Se você inclinar o seu corpo um pouquinho para frente, se aproximar do seu cliente, e aí você associa esse ato de se aproximar com uma frase que ele já falou. Então você fala mais ou menos assim: peraí, fulano, vamos voltar nessa parte aqui, porque isso daqui é importante. O que você faz aqui? Você mostra para ele que você entende ele. Você mostra para ele mais ou menos assim: eu estou aqui, eu estou te escutando atentamente. Isso é o que a gente chama de fechar a bolha, né? Então, fechar a bolha é quando tá todo mundo ali conectado em um único assunto. Percebe? Vou dar um exemplo aqui de uma reunião. Por exemplo, reunião, tá todo mundo falando de um único assunto. Então, aquela bolha, ela está fechada, né? Aí vou mais longe ainda. Tá todo mundo com a postura ereta, né? Mãozinha assim, prestando atenção no que está sendo falado aí. Aí tem um indivíduo que está ocupando o espaço, né? Tem um indivíduo que está todo largado na cadeira, né? Ocupando o espaço, achando que está passando uma postura relaxada, quando na verdade está passando uma postura desatenta. Então, percebe, nem sempre ocupar o espaço, ocupar bem o espaço, é passar uma postura certa no momento certo. Às vezes, a postura certa é pelo contrário, né? Você se aproximar. Ou seja, você não está ocupando o espaço, você está se aproximando da pessoa. Guarda essa frase, gente. A postura certa no momento certo é a chave para a tua venda. Aí, o segundo ponto é o tom de voz. Porque muita gente fala que tem que falar baixinho, né? Que tem que falar baixinho, que passa mais autoridade, né? Que é mais elegante. Beleza, Chuchu, até concordo com você, mas vamos enxergar em outras perspectivas também. Imagina uma pessoa chegando no teu estabelecimento bufando de ódio. A pessoa da vida, louca de ódio. Como é que você chegaria nessa pessoa? Chegaria nessa pessoa falando baixinho, com calma, ou chegaria nessa pessoa gritando com ela? Aí muita gente ia me responder assim, né? Cíntia, sua louca, eu não ia gritar com ela não, já pensou? Ela me bate aqui, tá doida? Beleza, pega na minha mão, vamos imaginar essa cena. A cliente, ela chega, ai, porque a Giovana falou que ia me mandar mensagem, não me mandou, falou que ia me acompanhar, não me acompanhou, e agora nem responde minhas mensagens. Aí tu chega gritando também, mas falando assim: nossa, Maria, não acredito nisso. Nossa, até eu fico louca da vida quando isso acontece, Maria. Que ódio que me dá também. Mas vem cá, ó, vamos resolver isso daqui. Deu para pegar isso daqui? Tu reconheceu a emoção da pessoa, entrou na intensidade dela e conduziu ela para a resolução de um problema. Só empreendedora gostosa que sabe disso, hein? Me dá valor, mana. Reconhecer a emoção do outro traz a pessoa para mais perto de você. É como se você falasse para a pessoa assim: eu te entendo. Captou? Porque se você agir de uma outra maneira, a pessoa não se sente acolhida. Você já deve ter passado por isso daqui. Você tá fula da vida, tá louca de ódio. Aí chega alguém pra ti e fala assim: calma, eu não gosto nem de imaginar, né? Eu não gosto nem de lembrar, porque eu já passei por isso e você também já deve ter passado por isso. O fica calma no momento em que você está com ódio é quase que jogar gasolina na fogueira. Então, grave isso daqui. Não invalide o sentimento, nem é do cliente. Não invalide o sentimento das pessoas, tá? Você não precisa se descontrolar junto com a pessoa, claro que não. Mas você entra na intensidade dela para depois conduzir para a solução, percebe? Outra coisa que todo mundo se embanana é com o olhar. Meu Deus do céu, para onde que eu olho? É mais simples do que você imagina, tá? Se o cliente estiver falando, o olhar é no cliente, ponto. Claro, né? Não vai ficar lá olhando fixo para ele assim, igual uma louca, sem piscar.
né, hipnotizando. Não, não. Mas vai estar olhando para ele, mostrando que você está atenta ao que ele está falando. Quando for você que estiver falando, aqui, mana, você pode relaxar, tá? Relaxa. Sabe por quê? Porque o nosso olho, ele devaneia. É normal. Quem acompanha canais, né, de linguagem corporal sabe muito bem disso. O nosso olho, ele fica viajando para captar informações, elementos, até mesmo ajudar o nosso cérebro, né, a buscar informações na nossa memória. Tudo isso para complementar aquilo que você está falando. Então, é super normal que o seu olho ele vá, né, para direita, esquerda, para cima, para baixo, enquanto você fala, para você poder condensar, né, as ideias certinhas na sua cabeça, para poder falar. Claro, né? O caminho certo é você vai, busca a informação na sua cabeça, a informação está aqui na sua cabeça, você volta o olhar para o cliente para poder explicar para o cliente aquilo que você está falando. Então, o segredo do olhar, né, é sempre você voltar para o cliente quando você estiver falando, né? Então, você vai com o olhar e volta para o cliente. Cíntia, e as mãos? As mãos você não vai ficar igual um boneco de posto, né? Ou ficar dançando, não precisa virar uma performance toda vez que você for falar. Não, mano, não precisa dançar. Relaxa. As mãos, gente, é o seguinte: você vai usar as mãos para desenhar no ar aquilo que você precisa. Eu faço muito, né, junção. Então, isso é isso, isso é isso e isso junta com isso. Percebe? Então, sim, para você juntar ideias, para você poder mostrar melhor. Uma coisa muito interessante sobre as mãos é que, assim, movimentos de cima para baixo são movimentos mais imponentes. Por quê? Lembra da nossa mãe gritando com a gente? Para de fazer isso! Eu mandei você parar! Isso aqui é movimento mais remete, né? Então, toda vez que você fala isso, remete que você está sendo mais contundente. Agora é diferente quando você movimenta de baixo para cima, né? Sabe o movimento do vem cá, vem cá, vem cá, de baixo para cima, palma para cima. Então a palma virada para cima, ela remete mais acolhimento, mais abertura. Então toda vez que você faz esses movimentos, eles remetem que você está falando mais de uma coisa mais aberta, né? Percebe essa diferença? Então isso é importante também. E a quinta orientação, vou ser até um pouco polêmica. Ainda bem que eu não tô nem aí. É para você ser um pouco mais lenta, sabe? Sabe por que eu falei que você é polêmica? Porque o empreendedor, né, ou o vendedor, é aquela personificação da pessoa que abraça uma garrafa de café, que bebe café o dia todo, né, que tem a energia lá em cima. E o problema nem é a energia, o problema é que associam a energia alta à rapidez. Percebe? Gente, isso aqui, ai, nossa, que preguiça. Pensa comigo, a lentidão, ela é mais atrativa e magnética que a velocidade. Claro, né, gente? A lentidão na medida certa. Porque a lentidão, ela traz um quê de mistério, percebe? E o mistério, você se envolve mais com aquilo que é misterioso. Pode reparar, a pessoa, quando ela faz o negócio de maneira mais calma, né? Ela faz sem pressa, ela passa uma sensação de controle, né? Aquela sensação de que ela sabe o que ela está fazendo. Percebe? Então, assim, você não precisa ter medo de falar pausadamente, de fazer movimentos mais suaves, né? Quando você quer que uma pessoa entenda aquilo que você fala com pausa, você fala devagar. Percebe? Perca o medo do silêncio. Você já assistiu stand-up? Stand-up é uma aula de comunicação, né? O comediante, ele faz a piada e ele dá uma pausa para a plateia absorver e até dar risada, né? E reagir com aquela piada. Então a pausa ela é importante até para isso, para a pessoa ter o tempo de absorver as informações que você está passando para ela. E não é só para o cliente não, mano, é para ti também.
tá? Isso é um exercício para você. Porque quando você começa a falar e você começa a se emocionar, né? Ou você começa a ficar nervosa com aquilo que você está falando, se você pisa no freio um pouquinho, né? Se você desacelera um pouquinho, você dá um tempo para a tua cabeça reorganizar de novo aquelas ideias e passar o que você quer passar de maneira muito mais clara. Então, isso é um exercício não só de comunicação, né, para o seu cliente te enxergar de maneira mais segura, mas para você ter essa inteligência também de opa, pisa no freio, reorganiza melhor e volta a falar. E para finalizar, eu vou falar o que eu sempre falo aqui e eu sempre vou continuar falando até eu ficar bem velhinha. Não existe técnica milagrosa, mana. Não existe técnica milagrosa. Não existe, meu Deus do céu. Não é um milagre, mana. Não é milagre. É comunicação coerente, tá? É comunicação coerente que passa segurança para o seu cliente e é segurança que vende. E falando em segurança, se você quiser mais conteúdos como esse, não só de comunicação, mas tem conteúdos de marketing, vendas, tem conteúdos de fidelização, gatilhos mentais, mentalidade, tudo o que você precisa para poder realmente sentir confiante para vender todos os dias. Está no primeiro link da descrição. O Organize Seu Negócio foi feito para isso, para te passar tudo o que você precisa para poder tocar o seu negócio com muito mais segurança e prosperar, tá bom? Se gostou desse conteúdo, deixa o like para a mãe, deixa um comentário gostoso, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo por aqui, tá bom? Me acompanhe em outras redes sociais também. Um beijo e vai faturar!